Olá, povo de Deus, graça e paz, que o consolo e o encorajamento do Espírito de Deus seja com você. Estamos juntos para mais um momento de refletir na palavra de Deus. Hoje, quebrando um pouco o nosso protocolo, queria chamar a atenção para um conselho bíblico, um conselho da palavra de Deus ao nosso coração, não aquela reflexão, aquela pregação propriamente dita, não é? Mas hoje é um conselho. Nós vivemos tempos tão complicados, momentos difíceis na nossa vida, e é tão importante a gente ter conselhos. Precisamos de momentos de conselhos. O aconselhamento é bíblico. A gente percebe que muitas pessoas tiveram conselho, receberam conselho na Bíblia, né? Por exemplo, o sogro do Moisés deu um conselho a ele que foi importante. Então, o conselho é bíblico. E é importante, é fundamental o conselho. Então, o tema da nossa conversa hoje é como vencer o medo e a ansiedade. Trazendo para o momento que nós estamos passando no Brasil, um momento que essa pandemia, queridos, trouxe muita confusão na mente das pessoas, gerou inúmeros sentimentos no coração do povo brasileiro e muitos sentimentos surgiram no coração das pessoas. E eu quero falar hoje de dois sentimentos que essa pandemia produzia no coração da nossa nação, do povo brasileiro. O medo e a ansiedade são esses dois sentimentos que eu quero compartilhar hoje e como vencer esses dois sentimentos do nosso coração que essa pandemia fez produzir dentro de nós, tá certo? Então, o medo, uma definição básica de medo aqui é o sentimento humano produzido diante daquilo que não se consegue dominar ou compreender. Então o medo ele tem essa capacidade de produzir, é um sentimento que é produzido dentro de nós por situações que nós não dominamos, que fogem do nosso controle. Especialmente situações que ameaçam a nossa vida. Isso nos causa medo. Mas outra coisa interessante é que o medo, uma das características do medo é que ele nos paralisa, nos impede de caminhar e até mesmo de confiar em Deus. Essa é uma das características do medo. O medo, de acordo com 1 João 4,18, o medo produz no nosso coração transtorno, tormento, não é? Então, todo esse sentimento de medo essa pandemia trouxe no povo brasileiro, no nosso coração. Muitos com medo de morrer, muitos de medo de perder a família, um ente querido, muitos de perder a empresa, muitos medo de perder o emprego. Então, uma série de situações estão por trás desse medo. Medo que essa pandemia veio produzir no coração do povo brasileiro. Aí, eu quero pensar com você como vencer esse medo. Porque ele existe, ele é real, não é? E o medo é algo que produz, que vem de dentro de nós, que é resultado da nossa natureza humana. Ele faz parte da nossa natureza humana, essa é a palavra, na verdade. Por exemplo, pessoas tiveram medo, não é? Os discípulos de Jesus tiveram medo. Elias, no livro de Reis, teve medo de ser morto pela rainha Jezabel. Então, o medo faz parte, o medo também está estampado nas páginas da Bíblia por personagens bíblicos. Então, o medo também está conosco, o medo faz parte da nossa natureza humana. Agora, é possível vencer. E é interessante pensar que Jesus também ele não aprovava o medo, que nós tivéssemos medo, que as pessoas tivessem medo. Sempre ele repreendia os discípulos, não tenham medo, tenham ânimo. Então, tenham coragem, né? Lá no livro de Josué, capítulo 1, sejam fortes e corajosos. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então, apesar do medo estar presente, mas é uma coisa que a Bíblia não aprova isso. Que não é bom a gente ser dominado pelo medo, porque ele nos paralisa. Ele atrapalha até a nossa caminhada de fé. Atrapalha nós confiarmos em Deus, nas promessas do Senhor, ainda que as promessas da Bíblia, da palavra de Deus, sejam verdadeiras e infalíveis, o medo faz a gente duvidar disso.
duvidar de que Deus vai cumprir suas promessas. Então, como vencer o medo, queridos? É possível vencer. Está dentro de nós, está na nossa natureza humana, mas é possível vencer o medo. No capítulo 3 de Daniel, nós temos o exemplo de 3 jovens que venceram o medo. Estavam na iminência de morte, da morte chegar com eles. Se eles não adorassem a estátua do rei Nabucodonosor, eles seriam lançados para dentro da fornalha de fogo ardente. Mas é interessante, quando a gente lê o capítulo 3 de Daniel, a gente percebe a firmeza que aqueles jovens falam contra a ordem do rei. Que o rei vem chantageá-los ali, dizendo que se não humilhasse diante da sua estátua, eles seriam jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E eles desafiam, e quem é o Deus que vai livrar vocês? Mas é interessante a firmeza desses meninos, que eles dizem assim, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, como vencer o medo, querido? Descansando no cuidado de Deus. Aqueles meninos lá descansaram no cuidado do Senhor. Eles sabiam que Deus estava atento a cada situação que se passava com eles. Eles estavam tranquilos em relação àquela situação da iminente morte que estava ali à beira, né? Que estava bem presente, que estava próximo ali, mas eles permaneceram tranquilos. Não é uma situação fácil. Uma outra pessoa que descansou no cuidado de Deus foi o rei Davi, no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Então, temos evidências na Bíblia que pessoas descansaram no cuidado de Deus. José, quando foi vendido para o Egito como escravo, ele descansou no cuidado do Senhor. E experimentou a presença de Deus com ele, experimentou o cuidado de Deus com José. Em todos os momentos que José passa ali no Egito, quando José vai na casa de Potifar, quando José vai para a prisão. E tem uma palavra-chave que eu gosto muito dessa palavra, que diz assim, e Deus era com José. Então José descansou no cuidado de Deus. E aí eu quero deixar com você assim, pensar que o momento que nós passamos é tão conturbado. Não sabemos do amanhã, não sabemos o que vai acontecer conosco, com nossos familiares, com nossos entes queridos, com família, com filho, com esposa, com marido. Mas eu quero dizer para você, descanse no cuidado de Deus. Vença o medo descansando no cuidado de Deus. Vença o medo descansando num Deus que não está distante. Ele está presente. Evidência bíblica, o Salmo 46, não é? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então nós temos razão para vencer o medo, para superar o medo que está presente na nossa natureza humana, mas o cuidado de Deus ele é maior. E por isso nós podemos vencer o medo. Uma outra maneira de vencer o medo, especialmente o medo da morte, que mais nos atormenta a pessoa humana, é o medo da morte, não é? E uma das formas de superar isso, de vencer o medo da morte, é descansando na certeza da vida eterna. Descansando na certeza da vida eterna, querido. Nós temos evidências bíblicas. O apóstolo Paulo, Filipenses 1:21, diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo, um homem de Deus, um servo do Senhor, uma vida sofrida, batalhadora, mas para ele dizer, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele considerava que era incomparavelmente melhor estar com Deus do que estar nessa vida. Porém, ele considerava que era necessário continuar aqui no mundo pelo fato da igreja, do cuidado da igreja depender dele ainda. Então, no capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia. Então a gente percebe nas palavras de Paulo um homem que não estava desesperado à beira da morte. Um cara que não estava
preocupado, que não estava com medo de enfrentar a morte, mas estava tranquilo, porque ele sabia que a morte era uma passagem para um lugar melhor do que esse, do que está no mundo. E o apóstolo João escreve na sua primeira carta, 4,18, diz assim, que o amor lança fora o medo, relacionado à questão de estar com Deus, de estar seguro em Deus. Quem está alicerçado no amor de Deus, não tem por que ter medo da morte, se nós estamos seguros com o Senhor, se nós estamos garantidos com Ele. Todo aquele que está com Cristo no coração está seguro com Ele. O próprio João disse, o apóstolo João diz ainda na sua carta, ele diz assim, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós podemos vencer o medo descansando no cuidado de Deus e também descansando na certeza absoluta da vida eterna para todo aquele que está com Cristo. Mas o outro sentimento que essa pandemia trouxe para a nossa nação, o povo brasileiro, que tem atormentado, que tem levado muitas pessoas à depressão, que tem feito pessoas se tornarem até enfermas psicologicamente. Não estão com coronavírus, mas psicologicamente estão sentindo os sintomas da enfermidade. Então, resultado da ansiedade. Então, uma definição básica da ansiedade é um sentimento humano produzido por preocupação exagerada. É viver preocupado, não é? Antecipar o sofrimento. E, biblicamente falando, nós precisamos viver o presente. O Senhor Jesus diz, olha, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá os seus próprios cuidados. Então o cristão ele tem que permanecer ali tranquilo, ali descansar no Senhor, não é? E vencer a ansiedade, que é esse sentimento humano que está dentro de nós. A escritura ela não ignora a ansiedade, ela não diz que não existe ansiedade, mas ela diz que é possível vencer a ansiedade. E o Pedro, na primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Pedro não diz que a gente tem que ignorar a ansiedade. Tá tudo bem, não existe isso é coisa da mídia e tal. Mas ele diz que nós temos que lançar diante do Senhor a ansiedade. E a ansiedade, nós não vencemos a ansiedade por nossas próprias forças. É necessário buscar o meio de vencer a ansiedade. E como é que nós podemos vencer a ansiedade, queridos? Vencer a ansiedade é confiando nas promessas de Deus. Confiando nas promessas de Deus, nós podemos vencer a ansiedade. Agora imagina quantas promessas nós temos que Deus está conosco, que nós estamos seguros com o Senhor. Nós temos em Hebreus 13, o capítulo 13 e o verso 5, Hebreus 13, 5, e a parte A do verso 6, tem uma palavra interessante de consolo, que nos ajuda a vencer a ansiedade, descansando na promessa do Senhor, que ele diz assim, Hebreus 13, parte 5, capítulo verso 5. Ele diz assim, a parte B do versículo, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, a promessa tão firme do Senhor. Há uma outra palavra em Isaías 59 ou 49, né, quando o profeta diz assim, que assim, ainda que a mãe se esqueça de amamentar, de cuidar do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de ti. Então, queridos, como vencer a ansiedade? Confiando nas promessas do Senhor. E vale a pena confiar nisso, porque quem fez a promessa de estar conosco, a promessa de cuidar de nós, cada dia, cada momento, é o Senhor. Ele não mente, Ele é fiel. Então, é possível, ainda que a ansiedade, ainda que as circunstâncias colaborem para que vivamos ansiosos, mas nós temos razão, nós temos base
para nos tranquilizar, para a gente ficar tranquilos e colocar diante do Senhor. Olha, Senhor, a situação é essa, nós estamos passando por esse momento. Aí você conta para Deus, apesar de que Ele sabe, mas é que Ele quer ouvir de nós, né? Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que tem nos afligido. Até o Pedro disse que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Então, uma coisa que está presente, medo e ansiedade, são sentimentos que essa pandemia trouxe na mente e no coração do nosso povo, da nossa nação. Conversando com um amigo meu de uma nossa cidade, de uma cidade nossa, do nosso estado, ele disse que quando os enfermeiros lá do hospital foi assim confirmado o primeiro caso de coronavírus lá na cidade, houve choro, muitos enfermeiros choraram ali, muitos funcionários do hospital choraram. Imagina só, né, o sentimento produzido naquele momento, o sentimento de medo, medo da morte, incapazes, se sentindo impotentes, inseguros. Então, ver o medo que causa no povo brasileiro, o ser humano, a pessoa andar de máscara, constantemente de máscara, e se adaptar a todo esse sistema de higienização, né, que é produzido, que é exigido na nossa nação. Então, queridos, quero concluir a palavra desse momento, esse momento de conversa com você aqui, e deixar também bem claro para você também que talvez precise de um momento de conversa, de uma oração. Você que tem o nosso contato, pode entrar em contato conosco. Eu tenho, assim, estarei sempre pronto a atender você para uma conversa, para dar uma palavra, para orar juntos. Então, conte comigo, entre em contato conosco. Estamos à disposição para atender você, tá bom? Eu quero concluir dizendo que você não está desamparado nesse mundo. Os olhos de Deus estão atentos em você. Você não está desamparado. Não se preocupe. Não se sinta inseguro. Desamparado. Você não está desamparado. O Senhor está com você. Os olhos dele estão atentos. Enquanto você dorme, ele está atento para você. Tem uma canção do grupo Logos, só que eu não vou cantar hoje não, gente. Da última vez que eu cantei não foi muito legal não, hein? Mas é uma canção do grupo Logos que me alivia o coração. Ouça boas canções nesse momento. Ouça boas canções que tragam mensagens bíblicas para você. Por exemplo, a canção do grupo Logos, Não Temas. Como é importante, meu Jesus, sentir ou saber que tu estás comigo. Então, canções que nos trazem consolo, conforto, encorajamento. E a palavra de Deus, gente. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu quero orar contigo ainda. Que Deus te dê força para você superar esse momento. Talvez essa mensagem de encorajamento não sirva para você. Talvez você esteja aí firme, né? Corajoso. Mas talvez você tenha um amigo, um parente que precisa ouvir uma palavra de encorajamento. Então compartilha o link dessa pregação, dessa conversa aqui com as pessoas que você conhece. Porque esse é um aconselhamento que não vem de mim, é uma palavra que não vem de mim, mas é uma palavra que vem de Deus. Tem inspirado em Romanos capítulo 15, onde Paulo diz que, olha o que diz a palavra aqui, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então são palavras que não são minhas, mas que são Bíblia, que são bíblicas, é a palavra de Deus encorajando e consolando o nosso coração. Vamos orar. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, quero te louvar por esse momento, te louvar, Senhor, por tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Por serem fiéis e verdadeiras, nós podemos descansar, nós podemos confiar que elas se cumprem na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, visita esse meu irmão, essa pessoa que está orando comigo. Encoraja, Senhor, dá o consolo e vem de encontro, Senhor, a essa necessidade. Pai, tem misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Tem misericórdia, Senhor, daquele que está aflito, que está no leito da enfermidade. Traz uma bênção, Senhor, na vida dessa pessoa. Quero orar por aquela pessoa que está enlutada, que já perdeu um ente querido, meu Pai. Em nome de Jesus, Teu Espírito Santo console esse coração. Pois é no nome de Cristo, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Então, fica aí a dica, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Fique com Deus.